Então, gente, a minha palestra já começa com uma pergunta de cara no título. Por que usar os elementos de Rich Media nos fluxos de chatbot? E eu tenho algumas outras perguntas para vocês. Está todo mundo familiarizado já com os chatbots? Sim? Não? Mais ou menos? Mais ou menos? E com Rich Media? Elementos de Rich Media, conteúdo? Não? Então vai ser uma boa oportunidade para falar com vocês um pouquinho mais sobre o que são esses elementos. Opa! Bom, meu nome é Amanda, eu trabalho com marketing e conteúdo na Bots, é uma empresa de desenvolvimento de chatbots aqui de Porto Alegre. E eu vou começar o nosso papo, então, de novo, com algumas perguntinhas para vocês. Quem aqui usa aplicativos de mensagem para falar com os amigos, com a família, colegas de trabalho? A grande maioria, né? Isso porque a gente precisa se comunicar. É intrínseco ao ser humano. A gente tem essa necessidade de falar com o outro, de passar as nossas mensagens, transmitir nossas emoções o tempo inteiro. E quem desses que usam aplicativos de mensagem usa emojis, GIFs, manda um meme, compartilha fotos, envia vídeos? Todo mundo, né? Não tem quem não use. Opa. Isso porque o texto ele vai muito além do que está escrito. A nossa comunicação ela é muito rica no quesito verbal, mas a comunicação ela vai muito além disso. A gente precisa de outros elementos para ajudar a transmitir nossa mensagem, porque o texto escrito ele nem sempre vai conseguir transmitir as nossas emoções, a nossa entonação, né? Passar exatamente a mensagem que a gente quer do jeito que a gente quer. E a gente não pode simplesmente pensar em texto somente na parte verbal. O conceito de texto ele não se limita ao verbal, seja ele oral ou escrito. Entende-se hoje que o texto ele é um enunciado que vai passar um significado, um sentido para um determinado grupo, numa determinada situação. Então isso abrange muito mais do que só o que é verbal. A gente tem os textos não verbais, que podem ser considerados textos visuais. Então assim, tem a luzinha? Tem, um sinal vermelho num semáforo, uma imagem numa campanha publicitária, uma coreografia, o cinema, uma silhueta indicando um banheiro feminino e masculino. Todos esses podem ser considerados textos visuais, porque eles estão transmitindo um significado que é entendido por um determinado grupo, geralmente a grande maioria, numa determinada situação. Então, se nós, enquanto seres humanos, nos comunicamos usando diversos recursos para transmitir as nossas mensagens, por que os nossos chatbots não deveriam usar esses mesmos recursos comunicativos para aprimorar o fluxo conversacional? No ramo da publicidade digital, esses textos visuais, né, que vão além do verbal, eles são geralmente conhecidos como Rich Media Content. E são basicamente elementos que incentivam o usuário a se envolver e a interagir com aquele conteúdo e não só simplesmente ser receptivo, né? Estar ali envolvido, participar, dar um feedback para aquele conteúdo. Vocês conseguem me dar algum exemplo do que poderia ser um conteúdo de Rich Media? Alguém? Uma animação? Uma animação. Uma imagem, um GIF, um vídeo, um clipe de áudio, um carrossel de imagens, botões, web views. Então, todo aquele elemento que ajuda o usuário a interagir e se engajar com o conteúdo. Então, por que a gente vai usar esses elementos de Rich Media nos fluxos de chatbot? Bom, além de melhorar o apelo estético deles, que é meio óbvio, deixa mais atrativo, mais expressivo, a gente tem implicações práticas no uso desses elementos no fluxo conversacional. Não quer dizer que a gente vai tentar fazer com que, vai tentar enganar o usuário, levando ele a pensar que está interagindo com outra pessoa naquela janela de chat. A nossa ideia nunca é essa. A gente quer deixar sempre muito claro de que ele está interagindo com um software, é uma ferramenta inteligente, que foi criada exatamente para resolver um problema, ajudar o usuário, otimizar uma tarefa, né? Passar por um processo da forma mais fácil, rápida e assertiva possível. Só que ser um software não quer dizer que precisa ser uma coisa robótica,
quadradinha, fechadinha, fria, né? E é por isso que a gente vai usar os conteúdos de Rich Media, para trazer um aspecto mais humanizado, né? Mais atrativo, mais expressivo, mais envolvente, para melhorar a interatividade e o engajamento do usuário. Porque quando a gente melhora o engajamento do usuário, a gente melhora uma taxa que é muito significativa quando a gente fala de chatbots, que é a retenção. É deixar o atendimento ser feito só no bot, não transferir para um atendimento humano. Quando a gente melhora essa taxa de retenção, a gente consegue desenvolver mais conteúdos para o bot, melhorar a inteligência dele e fazer com que as equipes de atendimento consigam se dedicar a outras atividades que demandam mais atenção, mais esforço, né? Mais empatia também. Então, a retenção do bot ela é essencial. E se a gente melhorar o envolvimento e o engajamento do usuário, a gente consegue chegar lá. Mas então, quando que a gente vai usar esses elementos de Rich Media? É muito fácil pesar a mão em qualquer coisa. Sair enchendo o bot de emojis, colocar um monte de memes, tentar deixar ele engraçadão e, na verdade, a gente vai acabar deixando ele muito chato. Porque mesmo... Quem não tem aquele tio, aquela tia chata que fica mandando um monte de emojis? Manda uma frase, assim, são 2 palavras e 50 emojis. Isso é muito chato, né? E o usuário vai encrencar com isso. Ele não vai querer se envolver com um bot que passa o tempo todo mandando imagenzinha, mandando videozinho. Então a gente precisa ter um cuidado especial na hora de escolher quais são os contextos que a gente vai utilizar esses elementos de Rich Media. E para isso eu trouxe alguns exemplos com implicações práticas de cases que a gente tem na Unbox. O primeiro deles é a saudação inicial. Pode parecer uma bobagem, pode parecer que não faz sentido nenhum ter uma imagem na saudação inicial, mas isso faz muita diferença, porque isso ajuda a quebrar o gelo. A maioria das pessoas nunca conversou com o chatbot, ou então nunca percebeu que estava falando com o robô. Então, tu tendo uma imagenzinha ali no início, tá? Pode ser uma persona mais humanoide, pode ser uma ilustração de uma mulher, de um homem, ou então pode ser, como é o caso da Panvel, que é um dos nossos cases, um robozinho. Isso ajuda a quebrar o gelo com a pessoa. Já mostra que aquilo ali, aquele chat, está sendo conduzido por um robô. Não vai ser uma pessoa que vai estar do outro lado da janela conversando com aquela pessoa. E além de deixar a pessoa mais confortável para interagir com o robô, isso ajuda a setar as expectativas. Saber que o robô vai ter limitações, vai ter determinadas funcionalidades que ele vai conseguir atender, que ele vai ajudar em algumas tarefas, mas que ele não vai saber responder tudo. Se tu perguntar qual é a distância da Terra até a Lua, provavelmente ele não vai saber responder, porque ele não foi treinado exatamente para isso. Mas se tu perguntar quais são os produtos da linha X, ou então qual é o teu status de pedido, isso ele vai saber responder e ele já vai te demonstrar, muito provavelmente, na saudação inicial. Um outro exemplo é justamente para dar exemplos. O case da Panvel, a gente tem uma recorrência muito grande desse uso para dar exemplos. Tu enviar um vídeo, mandar umas imagens, um carrossel, que é o que a gente mais tem nesse case, ajuda a deixar o conteúdo mais atrativo para o cliente, né? Mas também ajuda na tomada de decisão, porque tu dá dando um input visual para o cliente, para ele fazer a escolha dele. Então, por exemplo, se o cliente procurar por Dove ou shampoo, o Ben, que é o nosso bot da Panvel, vai apresentar um carrossel com os produtos relacionados àquela procura dele, ajudando ele a escolher melhor o que ele quer. Ele pode detalhar o produto, adicionar o carrinho de compras. Então, o bot ele vai estar dando uma mãozinha para que a pessoa consiga fazer melhores escolhas. Um terceiro uso de Rich Media é para guiar o usuário. Como muitas pessoas nunca interagiram com um bot, às vezes elas não sabem muito bem quais são os passos que elas vão dar para chegar no objetivo delas. Mas se tu tiver alguns elementos de Rich Media que possam ajudar a guiar o usuário pelo fluxo, isso fica mais fácil para eles. E é o caso dos botões. Nesse exemplo de case que a gente tem, na apresentação do bot, ela já diz o que ela vai ajudar o cliente e quais são as opções que ele pode usar para chegar no objetivo dele, que é encontrar alguma peça para substituição ou uma peça de uma máquina. Então,
tu dando opções para que ele chegue num objetivo com o menor número de passos possíveis, tu ajuda na inteligência do robô, porque daí ele consegue responder mais facilmente as dúvidas do usuário, né? Mas tu também consegue conhecer melhor o teu cliente através da recorrência do uso dos botões. Então, tu consegue ver qual é a dor do usuário, o que ele está buscando mais, qual é a preferência dele na hora do fluxo, é pelo botão, é escrever. A partir da análise das métricas, tu consegue entender melhor qual é a ação do teu usuário. Outro uso também bem recorrente de Rich Media é para instruir usuários. Enviando uma imagem, enviando um vídeo, um carrossel com passo a passo, tu consegue instruir ele de uma forma mais fácil do que simplesmente mandando um textão lá que ele vai ter dificuldade de ler, vai ter preguiça de ler. Então, por exemplo, se tu enviar um vídeo tutorial de como executar uma tarefa, ele vai poder acessar aquele vídeo, entender como é que ele vai executar essa tarefa de uma forma muito mais fácil e bem mais didático do que simplesmente mandar um texto. E por fim, se a gente está falando em humanizar um pouco mais o diálogo do bot, um uso que a gente tem que levar em consideração é quebrar uma sequência de textos. Além de fazer a quebra da informação em alguns parágrafos, para não ficar um textão, porque ninguém gosta de receber textão, ninguém lê textão, usar imagens, usar um emoji aqui e ali, um GIF para tornar ele mais empático, mais atrativo, mais envolvente, mais expressivo, garante a fluidez da conversa. Faz com que a pessoa não receba um bloco gigante de texto que mesmo que a informação seja relevante, ela não vai querer ler, porque é muita informação. Então, quebrando, usando emojis, usando imagens, acrescentando um vídeo, acrescentando um botão. Ah, você entendeu até aqui? Clica no botão, ele segue com a informação. Isso tu garante uma fluidez maior para o diálogo e aí o usuário ele vai continuar naquela interação, ele não vai simplesmente abandonar. Mas aí, quando a gente decide que a gente vai utilizar elementos de Rich Media nos fluxos do chatbot, a gente tem que ter algumas coisas em consideração. A primeira, a gente tem que pensar como é que a gente se comunica com os nossos amigos, com os nossos familiares. Quais são os contextos que geralmente a gente inclui no emoji? Onde é que a gente manda um meme para os nossos amigos? Qual é a melhor situação para a gente enviar um GIF, compartilhar um vídeo? Né? Como é que a gente se comunica? E transportar isso para o fluxo do bot. Porque não adianta querer usar o Rich Media para deixar ele mais bonitinho. Isso tem que ter implicação prática, isso tem que ajudar o usuário de alguma forma. Então, se a gente conseguir encontrar no fluxo do bot contextos que façam sentido incluir esses elementos de Rich Media, faz todo sentido incluir. Mas, além disso, a gente precisa ter noção de fazer boas escolhas na hora de escolher uma fonte para trazer essas imagens para o bot. Por exemplo, o YouTube é uma fonte riquíssima de vídeos, né? É livre para todo mundo, praticamente. O GIF, o Imager, são fontes que são repletas de imagens e que se tu colocar o termo que tu está procurando e encontrar, digamos, na primeira página, todos os teus usuários vão receber aquela mesma imagem de uma forma bem mais simples. E, por fim, o cuidado que eu acho que é mais essencial ainda é cuidado com o tamanho da imagem. Porque de nada vai adiantar tu achar o melhor meme, aquele meme que se encaixa perfeito na situação que tu está tentando explicar para o teu usuário, e ele ser gigantesco, pesar, sei lá, 5 mega e não demorar muito a carregar, porque isso vai acabar com a experiência do usuário. Ele não vai ficar esperando aquela imagem abrir para continuar o fluxo do chatbot. Então, pensar, está adequado o tamanho, está rodando direitinho, fazer testes, fazer os treinos do bot corretamente, para ver se ele está de acordo. E era isso. Eu vou deixar um linkzinho aqui para vocês com o QR Code. É um formuláriozinho bem simples, algumas perguntinhas bem rápidas. E quem preencher, eu vou enviar durante a semana que vem o conteúdo sobre essa palestra. A gente pode manter contato com as redes sociais também. E eu deixo aberto o espaço.